Patrick, vamos fazer o seguinte, a gente tem um tempinho ainda nesse bloco. Isso. Vamos começar a abordar sobre um tema muito polêmico, principalmente em segmentos que são muito técnicos, né? Como medicina, odontologia, direito, que é o famoso tema de redes sociais. É aquela situação, agora virou blogueirinho, né? Virou blogueirinho. Talvez você já deva ter ouvido isso, quem utiliza muito as redes sociais. Doutora Grace, como transitar e como fazer um bom senso, um consenso, né, das pessoas que já entram advogados dentro desse mundo virtual, porque já nasceram nesse mundo, e com os mais antigos, né, que tem um pouquinho de dificuldade de entender o que está acontecendo, principalmente no mundo das redes sociais. Fale um pouquinho sobre esse tema bastante polêmico. Eu imagino que haja também um pouco de resistência, né, por parte de quem não viveu na época que já existia, não começou com o Instagram, e aí o Instagram surge, redes sociais surgem, você tem que se adequar a essa nova realidade também. É verdade, quebrar paradigmas, né, é sempre desafiador para todos, né? Então, assim, eu que já vivi muitas gerações, ai meu Deus do céu, eu estava falando isso aqui nos bastidores. É verdade, né? Você vê que tinham grandes nomes da advocacia que começaram na época da datilografia. E depois vem o computador, o cara, aí depois ele precisa de um token, depois ele precisa utilizar as ferramentas realmente virtuais, as mídias, né? E o marketing jurídico. Então, esse momento é um momento muito importante e decisivo para a advocacia do ponto de vista do marketing digital, na medida em que agora o provimento que trata sobre isso, que regulamenta exatamente essa questão na advocacia, acabou de ser mudado. Então, a palavra de ordem hoje é realmente que as pessoas estudem esse provimento, na medida em que muitas mudanças aconteceram. Antigamente, para você ter uma ideia, o Chiro não era permitido de maneira nenhuma como acontece nos Estados Unidos, né, que é muito comum você vê aquelas placas onde tem outdoor, né, que você fala, sofreu um acidente, aconteceu qualquer coisa, procure o advogado tal, o escritório tal. Isso não é permitido na advocacia, né? E agora com esse provimento, muitas coisas mudaram, a regulamentação mudou, e é verdade, assim, que o provimento, em que pese tenham acontecido alguns questionamentos acerca da ostentação, né? O objetivo era evitar com que aquele arraste para cima, né? Aprenda a ganhar milhões de reais no teu primeiro ano da advocacia, né? Então, 7 passos para ficar rico como advogado. Exatamente. Isso. Como se iludir, né? Como se iludir como advogado. Se iludir, né? Então, assim, evitar esse tipo de situação foi o objetivo do nosso provimento. Portanto, o que a gente precisa entender é que existe uma regulamentação, nós temos um tribunal de ética, inclusive. Então, o advogado que agir de forma contrária ao que exige o provimento, utilizando as mídias sociais para se autopromover, para utilizar as redes sociais de forma fazendo a mercantilização para captar esses clientes de uma maneira proibida no nosso regulamento, ele vai responder no Tribunal de Ética. E muitos colegas não sabiam disso. Uhum. Existem peculiaridades ali. Você não pode, por exemplo, fazer este tipo de divulgação de forma ostensiva. Ou seja, ostentar nas redes sociais. Né? Eu não podia e não posso ir atrás do cliente. Ou seja, eu estou aqui no meu Instagram, por exemplo, sou um advogado e vou falar, olha, eu sou um advogado criminalista e se você está precisando de serviço, entre em contato comigo porque eu resolvo o seu problema. Não posso. Mas você não pode, por exemplo, dizer assim, olha, eu estou aqui na audiência, olha, só eu que solto todos os clientes que foram presos por tráfico de drogas. Fale comigo. Se você for preso por tráfico de drogas, eu não posso fazer isso nas minhas redes sociais, né? Mas eu posso dizer, eu posso dar dicas, por exemplo. Você pode falar da tua expertise de uma forma diferenciada, né? Você pode falar sobre o direito, você pode dar dicas. E assim, eu vejo muita gente utilizando, inclusive, o TikTok, que é agora, né? Assim, a febre também. A febre. Mas eu, particularmente, acho que advogado fazendo dancinha, né? Eu acho que não depõe nem contra nem a favor, eu respeito as decisões, né? Mas, por exemplo, no meio da discussão não faz diferença. Né? Agora, em que pese, assim, eu entendo que a advocacia, e isso consta no nosso regulamento,
né, no nosso, se a gente for estudar realmente, né, o que é permitido na advocacia, você tem que ter uma postura equilibrada, digna, você precisa honrar a advocacia. E, portanto, não expondo a tua figura. Obviamente que uma coisa é o teu perfil pessoal, outra coisa é o teu perfil profissional.